Esse vídeo eu vou continuar a resolver as questões sobre calorimetria. Um corpo de massa 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. O calor específico da substância que constitui esse corpo nesse intervalo de temperatura é... Nessa questão, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela questão anterior, do vídeo anterior. Eu vou separar o que eu tenho aqui nesse enunciado, as grandezas. Então, se o corpo tem uma massa de 100 gramas, então a massa igual a 100 gramas. Ele vai receber 2.400 calorias. 2.400 calorias é identificada na fórmula pela letra Q. Então, Q, 2.400 calorias. Varia a sua temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, ou seja, houve uma variação de temperatura aqui de 40 graus Celsius. O calor específico da substância é aquilo que a gente vai calcular. Então, novamente, eu tenho variação da temperatura, quando há na determinada questão, onde há variação da temperatura nesse processo, eu estou falando do calor sensível. Calor sensível, a fórmula quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Já tenho as grandezas aqui do lado que eu preciso, vou substituir na fórmula. Quantidade de calor, 2.400, a massa da substância desse corpo, igual a 100. O calor específico eu vou calcular e a variação da temperatura vai ser igual a 40. Desse lado aqui da igualdade, eu já vou fazer a multiplicação de uma vez. Então, a próxima linha, vou repetir o 2.400, fazendo a multiplicação, eu tenho 4.000, que multiplica o C. O valor do C vai ser o 2.400 dividido por 4.000. Então, C é igual a 2.400 dividido por 4.000. Resolvendo aqui, fazendo essa divisão, eu vou encontrar que o calor específico vai ser igual a 0,6 calorias por grama de graus Celsius. Essa outra questão, a gente já vai calcular a capacidade térmica de um objeto. E ele fala aqui que esse objeto recebeu 5.000 calorias de energia. E ele também tem sua temperatura elevada de 15 para 40 graus Celsius. Quando a gente fala de capacidade térmica, a gente tem duas fórmulas, que a gente pode usar. Então, a capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, ou eu posso dizer que a capacidade térmica é igual à massa que multiplica o calor específico dessa substância. Então, qualquer uma dessas duas fórmulas que a gente use, a gente chega no valor, na grandeza dessa capacidade térmica. Nos outros exercícios, eu tenho falado para vocês, para a gente separar o que a gente tem aqui na questão no enunciado, para poder facilitar na hora da gente jogar na fórmula, usar a fórmula. Então, vamos ler novamente aqui, Qual é a capacidade térmica? Então, eu já sei que eu vou calcular o C da fórmula, e lembra que eu tenho esse C, que é a capacidade térmica. Esse outro C da fórmula é o calor específico da substância, tá? Então, não confunde esse C minúsculo, calor específico, com esse C, da capacidade térmica. E esse objeto, ele recebeu 5.000 calorias, ou seja, 5.000 calorias é a quantidade de calor que esse objeto recebeu. E ele tem sua temperatura elevada de 15 para 40 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura
de 25 graus Celsius. Então, essas duas grandezas é o que ele passa para a gente no enunciado e a capacidade térmica é o que a gente vai calcular. Quando a gente olha, né, para essas duas fórmulas que eu coloquei aqui do lado, a gente vai ver que as grandezas que a gente tem no enunciado se referem a essa primeira fórmula aqui, ó, quantidade de calor e a variação da temperatura, porque no enunciado ele não passou para mim qual é a massa, né, desse objeto e nem que objeto é para a gente saber a capacidade, o calor específico, o calor específico, né, desse objeto. Então, a gente vai usar essa primeira fórmula aqui da capacidade térmica, que é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, capacidade térmica vai ser igual, substituindo, quantidade de calor é 5.000, variação da temperatura é igual a 25, dividindo 5.000 por 25, eu tenho que a capacidade térmica vai ser igual a 200, e aí, cuidado com as unidades, né, de medida, são 200 calorias por grau Celsius. Resolvendo essa última questão, um objeto de massa 100 gramas recebe 91 calorias de energia e sua temperatura sobe de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Qual o calor específico da substância que o constitui? Então, ó, começando, né, lá da primeira grandeza que é falada aqui pra gente, a massa vai ser igual a 100 gramas. Esse objeto recebe 91 calorias de energia, então a quantidade de calor vai ser igual a 91 calorias. A temperatura sobe de 20 para 30 graus Celsius, então variação da temperatura foi igual a 10 graus Celsius. Qual o calor específico dessa substância? Então a gente vai calcular o C da fórmula. Como a gente fala de variação da temperatura, então eu estou falando do calor sensível. Calor sensível, a fórmula, quantidade de calor, massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Substituindo as grandezas, né, que a gente já separou aqui do lado, quantidade de calor é igual a 91. A massa é igual a 100. O calor específico é justamente aquele, né, aquela grandeza que a gente vai calcular, e a variação da temperatura é igual a 10. Vou fazer a multiplicação desses dois valores aqui do lado, né, desse lado aqui da igualdade. Então, 91 vai ser igual a 1.000, que multiplica o calor específico. Então, eu sei que o calor específico vai ser igual a 91 dividido por 1.000. Então, calor específico é 91 dividido por 1.000. Fazendo essa divisão, né, 91 dividido por 1.000, eu vou encontrar 0,091 calorias por grama de grau Celsius.